antes do fim da Guerra Fria, né, durante praticamente toda a vida aí do movimento comunista como tal, né, desde o Manifesto Comunista até os tempos recentes, o dilema, um dos dilemas, né, dos marxistas era em relação justamente à democracia, né, chamada democracia burguesa ou democracia capitalista, o dilema de ou derrubá-la, não é o dilema, enfim, as duas opções, entre tentar derrubá-la por meio de uma revolução ou tentar corroê-la por dentro, né, participando de um processo democrático dito burguês para depois lá dentro, digamos, destruir as bases desse processo democrático e, em ambos os casos, instalar o que seria o passo seguinte marxista, que seria a ditadura do proletariado. Né? No marxismo clássico, nós temos essa sucessão. Você tem um determinado estágio ali de uma entidade política, né? Normalmente a democracia dita burguesa, enfim, aquela democracia ali do século XIX, começo do século XX, a Revolução, né? Depois a ditadura do proletariado e depois o comunismo. O comunismo é o último estágio, né, desse processo, que é quando já terão desaparecido as classes sociais e já não será necessário o Estado, segundo a doutrina clássica. Né? Essa ideia de corroer a democracia burguesa por dentro, então, é, de certa forma, uma bifurcação aí no segundo passo, quer dizer, no segundo estágio. O primeiro estágio é a situação de uma democracia burguesa, que, segundo eles, simplesmente, né, aquele negócio do Estado é o aparato de defesa da burguesia, uma coisa assim, né? Agora esqueci qual é a expressão muito usada aí nas cartilhas marxistas, né? O Estado é o comitê né, de direção da burguesia, uma coisa assim. Então, né, esse estágio aí tem ou revolução ou participação, digamos, num determinado processo democrático para depois chegar a uma ditadura do proletariado. Essa opção, digamos, da participação no processo democrático, ela se dá, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Antes, quer dizer, havia toda aquela discussão, se os partidos comunistas deviam participar de frentes únicas com outros partidos de esquerda, isso se discutia muito nos anos 30. Né? E desde então, no fundo, essa discussão ela enriquece, se é que se pode dizer assim, o entendimento dos marxistas sobre o funcionamento e a substância das democracias. Isso é fundamental, porque nós, né, que de modo geral nos consideramos democratas, hoje no Ocidente, não nós aqui no curso, mas, né, o pensamento corrente, normalmente ele não pensa, né, sobre a essência da democracia. Ele toma como algo dado, né, enquanto que os marxistas estão desde os anos 30 ali, olha, como é que a gente faz isso aqui? A gente, né, como é que a gente vai com essa maquininha aqui? A gente dá uma paulada de fora ou a gente entra lá dentro e desarma essa coisa? E com isso eles vão entendendo a maquininha, né? Vão entendendo como essa maquininha funciona em cada país. Mas, portanto, é sobretudo a partir da Segunda Guerra que se difunde mais essa bifurcação, né? essa parte da bifurcação, que é não a revolução, mas a participação num processo democrático por parte dos comunistas. E isso, de certa forma, acho que ganha tração, sobretudo ali na segunda metade dos anos 40, né, naquela bagunça ali ainda reinante, sobretudo na Europa, depois do fim da Segunda Guerra, sobretudo na Europa Oriental, quando
com apoio e intervenção mais ou menos direta, com golpes mais ou menos explícitos, os partidos comunistas, naqueles países da Europa do Leste, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, etc., chegam ao poder. Né? Chegam ao poder, normalmente não com uma vitória acachapante em eleições, mas manobrando o processo, enfim, com uma votação razoável, mas que não, na maioria dos casos, não autorizaria a assumirem um poder absoluto, mas tendo o apoio da União Soviética, um apoio que, de certa forma, está predefinido e aceito pelo Ocidente depois dos acordos de Yalta, né? Quando desenharam ali, isso fica para você, Stalin, isso fica para nós aqui do Ocidente, né? Quando o Ocidente, enfim, Churchill e Roosevelt, ou Truman, já, se não me engano, deixaram ali a Europa do Leste para a União Soviética. Enfim, então, o certo é que essa tomada de poder dentro de processos democráticos muito frágeis, mas que eram, de certa forma, democráticos, acho que animou, né, o campo marxista a seguir essa linha. Né? E essa hipótese de trabalho, essa linha da ocupação dos regimes democráticos e não mais da revolução, ela vai ganhando força a partir de então, né, justamente com o que parece ser o fortalecimento das democracias ocidentais liberais. Né? Vai ganhando força no Ocidente, sobretudo. Né? Enfim, em outras partes do mundo continua prevalecendo, ou sendo talvez igualmente buscada, a lógica da revolução. Né? Países ali do Sudeste Asiático, países da própria América Latina, sobretudo a partir da Revolução Cubana, em 1959, né, que né, traz aí, então, essa alternativa. Mas na Europa, Estados Unidos, né, os países mais ricos, já estava mais ou menos claro que o caminho revolucionário era muito difícil para o projeto marxista. Por quê? Porque já estava havendo um enriquecimento, né, da classe trabalhadora, né, ganho de conforto, diminuição das horas de trabalho, ganho de todo tipo de facilidades de vida, de consumo, proporcionados pelo avanço da economia capitalista, da economia de mercado. Há muitos anos eu comecei a estudar o globalismo. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. E no meu período à frente do Itamaraty, eu vi de perto e eu enfrentei face a face várias dessas forças que querem destruir a liberdade e querem achatar o ser humano. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tradição, religião, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Então, esse é o curso de Logopolítica para o qual eu queria te convidar. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, o lugar para você conhecer e enfrentar é o curso de Logopolítica.